bem-vindos ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres prossigam projetos empreendedores, criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este webcast, que nos dará a conhecer mulheres empreendedoras e inspiradoras. Mulheres que sabem que são as partilhas que criam a comunidade e que são as comunidades que nos permitem a todas e a todos crescer. A nossa convidada de hoje nasceu no Porto. É licenciada e mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade do Porto. Possui um MBA pela University of Southern California, além de diversos programas de alta direção para executivos em liderança pelos Institutos de Empresa, London Business School e University of Texas at Austin. Foi presidente da Portugal Capital Ventures, Sociedade de Capital de Risco. Foi diretora executiva da Porto Business School para a área de MBA e pós-graduações, coordenadora da Unidade de Projetos da Universidade do Porto e gestora do mercado Ásia-Pacífico e dos setores de tecnologias e de turismo na Agência Portuguesa para o Investimento. Foi ainda consultora sénior na Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e especialista na Anacom. Foi presidente do Conselho Fiscal da Fundação da Juventude. Tem desenvolvido diversos trabalhos de consultoria com entidades públicas e privadas na área de inovação, financiamento público, internacionalização e investimento direto estrangeiro. É atualmente secretária de Estado do Turismo, no 22º Governo Constitucional. Temos hoje o imenso privilégio de receber Rita Marques. Obrigada, Rita, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Vera, por me acolherem, é um gosto. Rita, em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Olha, eu tenho muito orgulho de ser mulher portanto, não houve um momento específico na minha vida em que tenha começado a sentir esse orgulho. Desde pequenina e atendendo ao contexto familiar, que foi muito promotor dos bons valores e dos bons princípios, de uma educação também rigorosa e exigente, senti orgulho em ser mulher porque sinto orgulho em mim. Na Rita, naquilo que consegui fazer, naquilo que quero ainda fazer, porque há tanto para descobrir e portanto não houve um momento particular da minha vida a partir do qual me sentisse orgulhosa. Tenho sentido orgulho em tudo aquilo que vou fazendo, seja nas pequenas coisas, e nós podemos sentir orgulho naturalmente nas pequenas coisas, que poucos ou nenhuns darão valor, mas que nós devemos dar valor, e nas grandes coisas também. Espero continuar a sentir esse sentimento ao longo da minha vida também. Tem uma longa experiência na área da liderança, exerceu já vários cargos de líder. Considera que existe uma liderança no feminino? Olha, sim, existe. Existe uma liderança no feminino, também existe uma liderança no masculino. Nem todas as lideranças ainda assim no feminino são iguais, nem todas as lideranças no feminino são iguais. Eu não sei se sou líder, tento dar sempre o meu melhor, acho que acima de tudo é essa a minha ambição. É curioso que ao longo da minha vida profissional deixo muitas amizades e eu acho que isso é um sinal de que qualquer coisa foi bem feita, porque nós podemos e devemos promover as amizades também no contexto de trabalho, porque significa que demos tudo aquilo que temos e temos tudo aquilo que somos. E nós não somos apenas, enfim, eu não serei apenas a Rita profissional, serei muito mais do que isso. Tento ser muito também atento aos pormenores do contexto pessoal, porque cada um e cada qual tem também uma prioridade na vida, que é balancear e arranjar aqui um compromisso interessante entre a vida pessoal e profissional. E nós, no contexto profissional, devemos atender a essa realidade. E, portanto, respondendo à questão, sim, penso que há liderança no feminino, como há liderança no masculino, ainda que nem todas as lideranças no feminino sejam naturalmente iguais, porque nós todos somos diferentes e as mulheres serão diferentes também, seguramente. Sem dúvida. Rita, também tem uma experiência profissional em áreas bastante diversas, complementares, mas diversas, e tendo em conta essa diversidade, que diferenças tem encontrado no que diz respeito à igualdade de oportunidades e à igualdade de género? São muitas diferenças. Nós estamos ainda assim a caminhar para uma sociedade mais justa, socialmente. E quando falo socialmente, falo nas várias vertentes, incluindo naturalmente a igualdade do género.
Eu sou apologista que devemos promover mais do que a igualdade, o compromisso com o género, compromisso. Porque nós, enfim, nós mulheres não precisamos ser iguais aos homens, porque nós mulheres também não somos iguais entre nós. E, portanto, a igualdade é de facto uma utopia que provavelmente não desejamos, nem devemos desejar. E, portanto, acima de tudo, temos que ter um compromisso para com os diversos géneros. E esta particularidade que ainda há pouco falava, de nós mulheres termos necessidades diferentes dos homens, deve ser naturalmente acautelada no nosso contexto de trabalho. Dito isto, acho que, como dizia no início, temos vindo a progredir enquanto sociedade. Hoje Portugal é uma referência a nível das políticas de promoção do maior compromisso para com o género. Há muita transversalização das políticas públicas, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos nas políticas públicas atendemos à realidade da mulher, isso é muito interessante. Espero que possamos continuar a progredir sendo neste desiderato, seguramente. E claramente as políticas públicas serão um importante auxílio nessa mudança e nessa certeza de que as oportunidades existem para todos os géneros, neste compromisso com o género, como tão bem afirmava. Dentro de toda esta realidade da igualdade de género, há a tentativa de criação de redes de empoderamento feminino, e eu gostava também de saber a sua opinião relativamente à criação de redes. Sente que elas são necessárias, sente que elas são importantes, sente que é importante que nós realmente criemos uma rede que empodera as mulheres? Seguramente, seguramente. Aliás, as redes, estes grupos organizados que se unem em redor de qualquer missão, qualquer que ela seja, são sempre interessantes. Aliás, nós somos indivíduos que vivemos bem em sociedade, não somos lobos solitários. E nessa perspectiva, haver grupos organizados, redes, as tais redes que falávamos há pouco, que promovam um maior compromisso com a igualdade de género, parece muito positivo, até porque nós temos necessidade de partilhar aquilo que já conseguimos, nós mulheres, nós indivíduos da sociedade, e ajudar outros a poder ou replicar aquilo que já foi feito por nós, ou a melhorar aquilo que já foi feito por nós. E essa partilha é sempre facilitada se estivermos num contexto mais organizado, numa rede, enfim, num grupo organizado que tenha uma missão clara e que ajude a promover essas reflexões e, sobretudo, essas partilhas. Portanto, sim, seguramente. E a existência de redes exclusivamente femininas ou exclusivamente masculinas, por exemplo, crê que são uma forma de ultrapassar a barreira ou podem criar uma maior barreira e uma maior segregação? Eu acho que não criarão barreiras se a rede tiver redes com outras redes. E, portanto, essas redes ou esses grupos mais organizados que devem, em alguns momentos, estar centrados nas pessoas que o compõem, mas devem também ter momentos em que estão centrados nas pessoas que não os compõem e que podem também engrandecer e, portanto, fazendo pontos para outras redes. E, portanto, a resposta à questão é, entendo que é importante ter estes grupos organizados para promover uma reflexão muito transparente, muito profícua, esperamos nós, mas sempre com este olhar atento àquilo que se passa lá fora, a outras redes que possam eventualmente contribuir também para esta evolução do pensamento, para a evolução da partilha. Redes que sustentam redes e que fazem com que depois que todos possamos evoluir claramente. Rita, na sua experiência na Portugal Ventures, que percepção tem sobre a igualdade de oportunidades no acesso ao capital? O género ainda é um entrave no acesso ao capital? Por variedíssimas razões. Temos poucas mulheres empreendedoras e nessa perspectiva, quando analisamos as empresas recém-criadas, lideradas por mulheres, encontramos poucas que são financiadas, por exemplo, com capital de risco, porque a base é de facto reduzida, ou seja, são poucas as mulheres que batem à porta das sociedades de capital de risco ou de outras quaisquer entidades que promovam capital de risco. E, portanto, temos ainda um ecossistema empreendedor em Portugal, mas no mundo fora. Portanto, isto é uma tendência também, enfim, que não assiste só a Portugal, é uma tendência que se verifica em todo este mundo, em que são poucas as mulheres empreendedoras ainda, e nessa perspectiva são poucas as mulheres que depois conseguem angariar capital de risco. Esta tendência tem vindo a ser alterada, melhorada, porque apesar de serem poucas as mulheres empreendedoras, são mais hoje
a essas mulheres do que aquelas que existiam há uns anos a esta parte. E, portanto, temos vindo a progredir, mas muito lentamente. Portanto, uma palavra aqui também de coragem, de ânimo, a todas as mulheres que têm este sonho de poderem vir ser empreendedoras e que ainda não assumiram esse risco, dizer-lhes que estarão seguramente bem acompanhadas, porque há muitas que já fizeram esse percurso e que tiveram sucesso e que estão a ter sucesso. E, portanto, uma palavra de ânimo a todos aqueles que, a todas aquelas que não tiveram essa coragem, mas que espero que possam um dia ter. E onde é que estão aqui estas paredes invisíveis? O que é que faz com que as mulheres efetivamente não tenham tanta predisposição para empreender? Eu acho que há uma condição que não podemos esquecer, que é a mulher tem esta preocupação de conciliar, os homens também têm, repare, mas têm uma preocupação muito evidente, que é conciliar a sua vida pessoal com profissional. E nessa perspectiva, ser empreendedor implica muitas horas de trabalho, muitas horas de sofrimento, muitas horas de lágrimas, nem sempre lágrimas de satisfação, porque as lágrimas de satisfação são sempre boas, as outras, enfim, ajudam-nos a crescer, mas deixam cicatrizes, e portanto as mulheres sentem aqui esta barreira, que é uma barreira, enfim, que vai ser muito difícil ultrapassar, porque vai estar sempre no nosso ADN, penso eu, enquanto mulheres, e portanto inconscientemente ou não, as mulheres sentem alguma aversão a este risco, de assumir esse risco de tomar a liderança nesses negócios que querem desenvolver. Hoje em dia, felizmente, já vamos encontrando algumas soluções, há um compromisso evidente da sociedade em garantir melhores equilíbrios entre a vida pessoal e a vida profissional, e penso que isso ajudará a que mais mulheres possam saltar para a ribalta e possam materializar os seus sonhos de serem empreendedoras. E para que isso seja possível, será que também precisamos de educar e formar mais para o empreendedorismo desde que somos bastante jovens? Seguramente, aliás, essa é a solução. Para além, naturalmente, de haver estímulos financeiros, enfim, de todo o ecossistema empreendedor poder estar operacional para suportar estes negócios, tudo passa pela educação, tudo passa por esta formação, capacitação de valores, não é? Promovendo o que eu dizia há pouco, o compromisso com o género. Estamos muito melhor do que estávamos há uns anos esta parte. Eu sou mãe de 3 filhos, tento educar os meus 3 filhos, rapazes e raparigas, da mesma forma, sobretudo atendendo não ao género, mas às suas características individuais. Essas portanto, tento educar, bem, da mesma forma, depois adaptando naturalmente, faço as características individuais de cada um e de cada qual, mas não em relação ao género propriamente dito. E, portanto, eu acho que isto instiga a que mais tarde os meus filhos e outros filhos que seguramente teremos, as próximas gerações sejam mais atentas à necessidade de um maior compromisso para com o género. Claro que sim, e educar 3 filhos é também uma tarefa árdua, certamente, não é? Seguramente. Rita, neste processo todo do empreendedorismo, o papel dos modelos, o papel de quem já vai mais à frente e com quem podemos aprender é muito importante. Como é que nós podemos dar mais visibilidade, por exemplo, a estas mulheres que já empreenderam, que foram bem-sucedidas e que mostram que o caminho pode não ser assim tão óbvio, mas é possível, e é possível tanto para homens como para mulheres? Como é que nós... Olha, é integrá-las nas redes, falávamos há pouco, não é? Integrá-las nas redes, dar-lhes um momento de partilha. Não tínhamos dúvidas que nós todas, mulheres, homens, gostamos de partilhar aquilo que conseguimos fazer e gostamos de inspirar outros, e fazemos isso de uma forma muitas vezes espontânea. Se tivermos redes organizadas que nos incitem a fazer essa partilha de uma forma mais sistemática, estou convencida que poderá ser útil para todos aqueles que não têm ainda a coragem, não têm ainda o contexto favorável para poderem ser empreendedores ou empreendedoras. E, portanto, integrando essas pessoas, essas mulheres nestas redes, é de facto uma chave para que tudo fique um pouco mais fácil. Sendo certo que há, como dizia, uma grande predisposição generalizada para poderem partilhar estas experiências. Isso é muito bom, é muito gratificante para todos nós que queremos aprender, naturalmente. E além de modelos, também há aqui um papel muito importante, eu diria, na vida, na liderança, no empreendedorismo, que é o papel dos mentores. Considera que teve mentores importantes pela vida, que eles são importantes, que devíamos profissionalizar o papel dos mentores? Olha, eu tenho mentores importantíssimos na minha vida,
e que consulto ainda muito frequentemente quando estou entre dilemas. E pode ser quer no contexto pessoal, quer no contexto profissional. Esses mentores estão distribuídos geograficamente por este mundo fora, estão distribuídos com vários papéis, com vários chapéus hoje em dia, quer no contexto pessoal, quer no contexto profissional. E é muito bom termos a humildade para perceber que por vezes precisamos de ajuda, de um conselho interessante, esperamos nós que seja interessante e que nos ajude a decidir. O que é importante é que os mentores percebam que muitas vezes o conselho ou a recomendação que dão pode não ser aceito. Isso também é bom. Os mentores precisam de perceber muitas vezes que aquele conselho, aquela sugestão, aquela dica pode ser entendida como útil pela contraparte, mas pode ser não aceita e, portanto, pode não ser correspondida. E se assim for, essa relação entre mentor e entre mentorado é uma relação feliz. E, portanto, os mentores terão aqui um papel, seguramente, desde que entendam que muitas vezes a sua recomendação, a sua sugestão pode não ser acolhida e ainda bem que assim é, porque todos nós, enfim, a última palavra é sempre nossa de quem tem que tomar a decisão, naturalmente. Claro que sim. A Rita voltou a referir o facto de ter mentores espalhados pelo mundo, o que também é fruto da sua experiência internacional. Toda essa experiência que tem a nível internacional tornou-a mais consciente sobre a questão da igualdade de género, lidou com diferentes realidades em relação a esta questão. O que é que lhe trouxe esta experiência internacional na vida, mas em particular nesta área da igualdade de oportunidades ou do compromisso com o género, usando a sua expressão? Repare, ser um cidadão do mundo ou uma cidadã do mundo tem esta vantagem. Encontramos muitas vezes realidades que não queremos que sejam replicadas no nosso contexto e encontramos outras realidades que queremos que sejam replicadas. E, portanto, temos este menu de opções que de outra forma não teríamos. Portanto, sentimos na pele aquilo que queremos mais tarde que nos venha a acontecer ou sentimos na pele aquilo que mais tarde não queremos que nos venha a acontecer. Tenho alguma experiência internacional, é bem verdade, mas também há muitas mulheres que têm muito mais experiência do que eu. E eu gostava só de dar nota que Portugal, ainda assim, é um país desde sempre muito aberto ao mundo. Tivemos sempre boas práticas no que toca ao compromisso para com o género e espero que possamos continuar a inspirar muitos outros países a poderem seguir este nosso caminho. Hoje temos uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos discriminatória, muito pouco discriminatória, e nós mães, pais, temos que fazer esse caminho também para com os nossos filhos, abrindo-lhes portas e abrindo-lhes estes menus, estas opções, para que mais tarde eles possam reconhecer o que é justiça e injustiça. Isto é muito importante também. Porque, claro, o compromisso para com o género é uma questão de justiça, como já referiu, e é muito importante que assim seja entendido. Rita, entrando aqui numa vertente talvez um pouco mais pessoal, como é que foi a educação na sua família para que efetivamente esta questão da igualdade e do compromisso fosse assim tão presente e tão importante e que esse sentimento fosse claramente sentido por si e, portanto, também defendido? Olha, eu tenho uma gêmea, portanto somos duas irmãs, temos uma relação extraordinária, ainda bem que assim é, e portanto eu não tenho irmãos rapazes, tenho apenas uma irmã rapariga, que viveu tudo comigo porque é da mesma idade e nessa perspectiva andamos sempre juntas na escola, enfim, o nosso círculo de amigos é muito próximo e muito idêntico, e tive a felicidade de ter uns pais que me educaram de uma forma muito relacionada com este compromisso de género que falava há pouco. Nunca senti qualquer tipo de inibição ou algum tipo de represália ou algum tipo de punição por ser mulher, muito pelo contrário. E, portanto, na minha família, quando olho para algumas individualidades que podem ser referência para mim, olho sobretudo para uma família matriarcal em que a mulher tem um papel fundamental, tão fundamental como o homem. E, portanto, eu penso que isso ajuda a que eu hoje possa ser uma mulher feliz, realizada, orgulhosa do meu trajeto e tento instigar estes valores que falávamos há pouco aos meus filhos, aos meus sobrinhos também, porque eu tenho 3 filhos, mas digo que tenho 8 porque os meus sobrinhos para mim também fazem muita parte da próxima geração, do meu legado. Espero que estes 8 miúdos possam continuar a promover esta sociedade mais justa e mais comprometida com o género, como dizem há pouco.
E será também importante educarmos, porque nós focamos muito a questão do compromisso para com o género na educação das mulheres. Talvez faça sentido também focarmos a educação dos homens, concorda? Com certeza, com certeza. Aliás, a educação tem que ser transversal a qualquer sexo, naturalmente. E ainda há pouco eu dava o exemplo dos meus filhos e tento instigar os mesmos valores, os mesmos princípios, apenas e tão só adaptando a educação em função das suas personalidades e não em função do género, não é? Do seu sexo. E, portanto, os homens têm aqui um papel fundamental. Aliás, eu hoje estou aqui a falar com a Vera, com muito gosto, porque tenho um marido que me dá imenso apoio, tenho uma família, não é só o marido, uma família que me dá imenso apoio e que me ajuda a educar também as crianças e, enfim, e toda esta boa dinâmica profissional familiar não é custo seguramente, não é conseguida a custo seguramente apenas de mim, mas é todo um grupo. Mais uma vez voltamos às redes, não é? Falamos às redes que são tão importantes para podermos ser mais felizes na nossa atividade e podermos estar aqui a trabalhar e a falar as duas de forma mais sossegada. De outra forma não conseguia. E, portanto, a resposta é afirmativa, nós temos que promover a educação, uma educação, uma formação mais comprometida com o género, de uma forma transversal a toda a sociedade, passando pelos miúdos, mas também ainda aos graúdos, porque há muitos graúdos que não tiveram, provavelmente, a felicidade de ter um contexto familiar que lhes permitisse perceber esta importância do compromisso para com o género, e que nunca é tarde para aprender. Aliás, essa é uma máxima que eu tenho na vida, nunca é tarde para aprender. Portanto, pequenos exemplos fazem-se também nos mais velhos, explicando que temos que ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, seguramente, e mais comprometida para com o género também. Sem dúvida. Vamos só aqui explorar um bocadinho mais duas das suas áreas profissionais. A área da tecnologia e da engenharia. A Rita é uma pioneira, claramente, também, porque estudar engenharia, assim, há alguns anos atrás, seria realmente... Éramos poucas mulheres. Imagino que sim. E continuam a não ser muitas, e a questão seria por aí também. Como é que nós podemos realmente atrair mais mulheres para este mundo da engenharia e da tecnologia, principalmente porque se diz serem as áreas de futuro, não é? E precisamos realmente ter aqui mais mulheres. Todas as áreas são de futuro. Deixa-me dizer-lhe que eu acho que em todas as áreas nós temos que ser suficientemente generosos para entender que todo o conhecimento, seja ele das engenharias, das ciências naturais, das ciências exatas, enfim, tem futuro, e nós precisamos de uma sociedade bem diversificada em que todas essas componentes do conhecimento, do saber, devem existir. No meu caso em particular foi muito fácil a escolha. Tive um professor no meu 6º ano, na altura, portanto, com 11 anos, 12 anos, que me incentivou muito a eletrotecnia e a computação, isto porque na altura, na minha escola, naquelas disciplinas de trabalhos oficinais, etc., tínhamos uma componente ligada às tecnologias. E eu, de facto, enfim, tento ser, e hoje penso que a minha personalidade revela isso, uma pessoa um bocadinho focada, assertiva, um pouco prática, pragmática, e portanto, desde muito miúda, quis seguir engenharia, apesar de não ter na família nenhum engenheiro. Muitas vezes perguntam-me se isto também foi a influência dos pais, não é o caso. E, portanto, temos que trabalhar com os miúdos, mais uma vez, com a nossa sociedade mais jovem, com os nossos miúdos, para lhes proporcionar conhecimento sobre as várias áreas do saber. O que é engenharia, o que é economia, o que é, enfim, as línguas, as literaturas, quer dizer, todas as áreas de saber. De modo a poderem escolher, porque não se pode escolher aquilo que não se conhece. E muitas vezes é isso que falha, na minha opinião. Hoje em dia falha, ou poderia ser melhorado, melhor dizendo, a possibilidade dos nossos miúdos terem uma interação com a tecnologia mais cedo. E não estou a falar de gadgets e de tablets, porque a computação não tem nada a ver com isso, não é? Tem a ver com a programação, com a forma de pensar, com o raciocínio, com a algoritmia, é isto que eu estava a falar. E portanto não é seguramente porque temos hoje uns miúdos de 2 ou 3 anos que sabem mexer no telemóvel que vamos ter mais engenheiros no futuro, porque engenharia não é isso, não é isso. Portanto, respondendo à questão, penso que é importante que também os conteúdos educacionais, os conteúdos que são ministrados nas nossas escolas, possam ter esta componente da algoritmia mais cedo, instigando aqui as mulheres, as meninas,
assim como os meninos possam seguir esta área do saber. Deixa-me só dizer o seguinte, são poucas as mulheres que seguem engenharia, mas também são poucos os homens que seguem engenharia. Nós temos aqui uma carência evidente na área das engenharias. Tem vindo a ser corrigida ao longo do tempo, mas ainda assim teremos seguramente poucos engenheiros para as necessidades que se afiguram no futuro. E na política? Também é aqui uma área que costuma ser considerada ainda um reduto bastante mais masculino do que feminino. Como é a sua experiência nesta área? Olha, eu não acho que haja grandes diferenças entre a política e o mundo empresarial no que toca a esta matéria, muito honestamente. Portanto, temos poucas mulheres na política, como temos poucas mulheres no mundo empresarial, quando começamos a subir a escada, não é? Como dizem os americanos, climb the ladder. Enfim, decorre daquilo das dificuldades, das tais barreiras invisíveis que falávamos há pouco. As mulheres vão fazendo opções na sua vida e muitas vezes privilegiam o contexto familiar ao contexto profissional e nessa perspectiva acabam por não agarrar os desafios muitas vezes de liderança quando começam a subir a escada para posições mais de topo. E portanto na política, a política acaba por ser, se reparar, aliás isto é válido em todos os temas, a política é sempre um reflexo daquilo que acontece na sociedade, seja a nível do compromisso para com o género, seja a nível de outras matérias. Os políticos não são diferentes dos demais indivíduos da sociedade. Portanto, precisamos trabalhar de uma forma concertada em todas as áreas e não particularmente numa delas, diria eu. Com certeza, é mesmo isso. Se tivesse que tomar agora uma decisão importante que acha que faria toda a diferença nesta questão do compromisso para com o género, o que é que tomaria? Que decisão seria essa? Olha, e voltamos ao tema da educação. Acho que era de facto muito importante que os miúdos, mas já está a ser feito, hoje em dia temos enfim, várias, e os meus filhos estão na escola pública, deixe-me só fazer essa referência, e hoje chegam a casa com algumas reflexões que eu na idade tenra que deles não teria, portanto eu queria dar nota que também o papel aqui da escola é fundamental. Mas diria que temos aqui 2 grandes trabalhos de casa ainda para fazer, a nível das escolas, naturalmente, continuando a trabalhar nestes conteúdos programáticos para incitar a que os miúdos percebam que temos que ter todos um compromisso para com o género. Aliás, vários compromissos, fala-se hoje muito dos compromissos de sustentabilidade e, portanto, há vários temas que precisam ser trabalhados, e este é um deles. E, por outro lado, em casa também, porque em casa complementa-se, aliás, é tão mais importante em casa do que na escola. E temos que ter também em casa os pais educados, familiarizados com estes temas e dando um exemplo para as gerações vindouras. Portanto, acho que temos que trabalhar a esses 2 níveis, capacitando a sociedade e mostrando que temos espaço para todos, mulheres, homens, em todos os lugares da sociedade, em toda a pirâmide empresarial, em toda a pirâmide da política, há lugares para todos e todas. Estamos quase a chegar ao fim, mas queria ainda que nos falasse um pouco sobre líderes com os quais tenha trabalhado e que a inspiraram e com os quais também aprendeu a ser líder. Olha, como disse, eu tenho várias pessoas que se cruzaram na minha vida de forma avulsa, mais jovem, menos jovens, homens, mulheres, e que hoje me ajudam e que estão tipicamente à distância de um clique ou de um telefonema. E eu tenho sistematicamente tentado ter a humildade, porque é importante ter a humildade, para pedir ajuda, discutir ideias, partilhar a situação em que me encontro, a encruzilhada em que me encontro, para ter um conselho amigo, às vezes aquele que eu quero ouvir, muitas vezes aquele que eu não quero ouvir, mas sempre útil, sempre útil. E, portanto, tenho vários mentores, como dizia há pouco, são amigos, acima de tudo. Os mentores também têm que ser amigos, têm que entender, e é muito importante depois que o mentor entenda que a última opção é nossa, a última escolha é nossa, e muitas vezes não temos condições ou entendemos que a sugestão que nos é dada é aquela que não pode ser seguida. É importante também que os mentores não fiquem aborrecidos com essa situação, para mais tarde continuarem a estar disponíveis para receber os nossos telefonemas, os nossos pedidos de ajuda. É preciso humildade para que tal aconteça. Às vezes pedimos pouca ajuda, e devemos pedir mais. Vivemos em sociedade, precisamos uns dos outros e, portanto, é muito bom pedirmos ajuda e percebermos das nossas limitações. E é isso que eu tento fazer muitas vezes, não é? Olhar para o espelho e perceber que estás a dar o possível, às vezes o possível não é o suficiente
como é que podes dar mais, como é que podes dar mais. E aí um conselho amigo é sempre útil, seguramente. Talvez essa seja uma das características particulares das mulheres que mais facilmente pedem ajuda. Talvez seja arriscado o que eu acabei de dizer, mas Concordo. Nós mulheres, normalmente, bem, também há muitos, enfim, há muito orgulho entre as mulheres, como também há orgulho entre os homens, mas temos pedimos ajuda, e repare, muitas vezes pedimos ajuda ao vizinho, à vizinha, portanto, às vezes nem é na nossa rede, não é? Portanto, temos essa abertura para podermos reconhecer que temos algumas limitações. E isto é positivo, porque todos temos limitações, homens e mulheres, não é? E, portanto, isso é positivo, reconhecer as nossas limitações e tentar contornar essas limitações pedindo ajuda. Isto é fazer pontos, não é? Falávamos há pouco de fazer pontos, isto é fazer pontos. Portanto, também deixo aqui um repto para todos aqueles que estejam numa situação mais difícil, pessoalmente, profissionalmente, que peçam ajuda de uma forma prática, pragmática e que possam recolher esse feedback. agora sim, vamos entrar aqui na última parte da nossa entrevista, a parte à qual nós apelidámos de Nice Questions. Perguntas rápidas e respostas rápidas, só para ficarmos a conhecer um pouco melhor também. E a primeira pergunta é, Rita, qual é o livro da sua vida? Olha, tenho vários, mas como sou portuguesa, eu tenho um orgulho dos autores portugueses e eu escolho qualquer um dessa de Queiroz. Estamos a falar de um autor que, enfim, que já não é da minha geração, mas que nas suas reflexões, nos seus pensamentos, tem uma atualidade e um sentido de humor extraordinário. Eu acho que nós temos que levar a vida também com algum sentido de humor, divertir-nos, have fun along the way, work hard, play hard. E, portanto, essa de Queiroz, seguramente. A frase da sua vida? Olha, já disse aqui nesta entrevista, muitas vezes dizemos que fizemos o melhor possível. O melhor possível muitas vezes, não raras vezes, não é suficiente. Temos que fazer aquilo que tem que ser necessário. É uma frase importante de Churchill, que eu muitas vezes leio e peço ajuda justamente. Peço ajuda, como dizia há pouco. Às vezes aquilo que entendemos que é o melhor que fazemos, o melhor possível não é suficiente, temos que fazer mesmo aquilo que é necessário. A mulher da sua vida? Tenho muitas, eu sou uma apaixonada por várias mulheres, não tenho só 2 amores, tenho muitas. Olho para trás e tenho referências extraordinárias da minha família, da minha avó, da minha mãe, da minha irmã, das minhas filhas, da minha filha, das minhas sobrinhas, da minha sogra também. Tenho muitas mulheres de referência e na vida profissional tenho tantas, com quem me orgulho de ter trabalhado e com quem me orgulho de ter mantido e mantenho naturalmente uma amizade muito apertada. Muitas. Tenho muitos rostos. É só ótimo sinal. A sua característica mais empreendedora? Olha, acho que sou uma pessoa muito focada, se calhar porque sou engenheira mais que ser empreendedora, sou muito focada e tento não perder o foco naquilo que faço, naquilo que vou. E isto é uma característica que deve assistir a qualquer empreendedora, não perder o foco, não se distrair com os ruídos, e vamos ter muitos ao longo da nossa vida. E penso que essa característica tenho e tento nutri-la todos os dias. Não é fácil porque são muitos os ruídos que nos incitam à distração. O projeto que mais a inspira? Também tenho muitos, eu sou muito generosa. Olha, qualquer projeto de empreendedorismo que tenha um modelo de negócio viável, e portanto não estamos a falar aqui de atividades sem fins lucrativos, por exemplo, estamos a falar de qualquer projeto que tenha um modelo de negócio viável e que se baseie numa economia mais justa, mais igualitária, com os compromissos de desenvolvimento sustentável, e deve ser bem acarinhado, porque esse é o futuro, é termos projetos de negócio, termos modelos de negócio bem oleados, que sejam bem remunerados, que remunerem os investidores e que assumam o respeito total, o respeito intrínseco para com o planeta e para com os outros. E, portanto, qualquer projeto que me chegue a mim nesses termos, é um projeto que deve ser acarinhado, nutrido, e que com certeza terá futuro. E, portanto, e são muitos, nós temos muitos bons exemplos em Portugal. Tive a sorte de conhecer muitos bons empreendedores que hoje são homens e mulheres de sucesso porque têm projetos desta natureza. Um sonho para um futuro próximo? Eu não gostava de falar da pandemia, mas vou ter que falar, sendo o secretário de Estado de Turismo nesta altura tão difícil. O setor atravessa um momento muito difícil e, portanto,
Eu penso que este sonho está mais próximo do que já esteve. Tínhamos nós saúde para chegar ao dia em que podemos respirar livremente, sem máscaras, abraçarmos novamente e viajar com tudo aquilo que a viagem nos pode dar. São momentos de felicidade. Tínhamos nossa saúde para chegar a esse dia e viver esse momento. Acho que vai ser um momento bonito de celebração. Celebração e de liberdade, acima de tudo. E o turismo é isto. O turismo são estes momentos também de afetos e temos todos saudades desses momentos. E, portanto, espero muito em breve chegar esse dia. Estamos todos com a mesma expectativa. Uma forma de encorajar as mulheres? Eu não sei ninguém para encorajar ninguém, mas eu diria que uma forma de encorajar qualquer um é fazê-los acreditar neles próprios. Bem sabemos, e eu disse aqui várias vezes, que nós sozinhos não somos ninguém. É verdade que precisamos de redes, é verdade que precisamos de apoio familiar, profissional, mas é bem verdade que com todo o apoio do mundo, se não acreditarmos em nós próprios, continuaremos a estar isolados. E, portanto, o primeiro passo é acreditarmos em nós, sermos determinados, focados, bem estruturados no nosso pensamento, na nossa ambição também. Acreditando em nós próprios, teremos seguramente a capacidade de atrair outros que vão acreditar também em nós. E isso fará seguramente toda a diferença. Portanto, uma mensagem final para dar conta que temos que acreditar em nós próprios antes de acreditarmos num projeto ou nos outros. Penso que esse é um bom princípio e que eu tento também seguir. E numa palavra, ser mulher empreendedora é? É muito bom, é muito bom, é muito bom, é um gosto enorme, dá-nos imensa felicidade, dá-nos um sentimento de realização extraordinário e saber que mudamos a nossa vida porque somos mulheres empreendedoras, mas sobretudo ter esta capacidade de mostrar aos outros que podemos mudar muitas outras vidas, porque temos este poder, não é, da alavanca para com os outros e portanto é muito bom ser mulher empreendedora e podemos mostrar a nós próprios que conseguimos, mas sobretudo mostrar aos outros que vamos ajudar a que os outros consigam. Isso é muito bom. Muito, muito obrigada, Rita, por esta partilha tão generosa, sempre cheia de energia e com tanta partilha da sua vida, da sua experiência e focada no futuro, na mudança e no compromisso para com o género. Foi um privilégio tê-la connosco. Muito obrigada, Vera, foi um gosto e espero nos possamos abraçar em breve, acima de tudo. Estamos a contar com isso e que seja realmente muito breve. Muito obrigada a todos por assistirem a mais um episódio do Nice Webcast. Hoje tivemos o privilégio de ter connosco Rita Marques. Reforçou a importância do compromisso para com o género, de construirmos pontes, essencialmente para uma sociedade mais justa. É para isso que todos trabalhamos e é para isso que vos damos a conhecer mulheres inspiradoras, como foi hoje o facto de podermos conhecer um pouco melhor a Rita Marques. Muito obrigada a todas e a todos por assistirem. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo episódio do Nice Webcast.